Marcos capítulo 10, do 17 ao 27, nós estamos com a série sobre a evangelização segundo Jesus Cristo. Como Cristo evangelizou. Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 10, versículo 17 ao 27. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor levantou pessoas para anunciar a Tua palavra e o Senhor realizou a obra da salvação em nossas vidas. A salvação vem do Senhor. Pai, ajuda-nos que, como o Teu Filho anunciou o Evangelho, nós possamos anunciar como Ele anunciou. Ajuda-nos a depender do Teu Espírito, Pai, a conhecermos a Tua verdade, a explanarmos a Cristo e a Cristo somente, e Ele atrair os seus, para a honra e glória do Teu nome. E em nome de Cristo nós oramos e Te agradecemos. Amém. Semana passada nós vimos que a evangelização, segundo Jesus Cristo, requer um bom testemunho. Requer um testemunho. Por quê? Porque o jovem foi à direção de Jesus, porque viu em Jesus algo que lhe chamou a atenção. Ouviu de Jesus algo que lhe chamou a atenção. E nós entendemos que o testemunho que Jesus prestou foi um testemunho totalmente diferente do que qualquer um, com exceção de João Batista, que o confundiram com Cristo, prestou naquela época. E assim nós entendemos que precisamos ter um bom testemunho, para que as pessoas notem Cristo nas nossas vidas. E hoje nós vamos ver uma segunda questão necessária sobre a evangelização segundo Jesus Cristo. A evangelização segundo Jesus Cristo requer um correto conhecimento da doutrina bíblica do pecado e da santidade de Deus. Por quê? Note a resposta de Cristo no versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Duas verdades que Cristo estabelece aqui para o evangelismo. Primeiro, não existe ninguém bom. Então todos devem ser evangelizados. Por mais boa que seja a índole da pessoa com a qual você está se relacionando, conversando, ela pode ter um bom caráter, todas aquelas coisas que os homens valorizam como bom, mas eu e você precisamos entender que da boca do Senhor saiu esta verdade: ninguém é bom. Ninguém é bom. E a outra verdade que nós vamos ressaltar ainda é que Deus é bom, Deus é santo. Por quê? Porque talvez muitas pessoas se sentem inibidas em apresentar o Evangelho porque aquela pessoa ela tem um bom testemunho na sociedade, com os vizinhos,
talvez você não ache algum defeito naquela pessoa, alguma falha, e aquilo fala, mas como que eu vou apresentar o Evangelho para essa pessoa? Olha só o que ela faz, ela é boa, isso eu não sei o quê. Pega aqueles voluntários da tragédia lá em esqueci o nome da cidade, Nova Friburgo, e onde aconteceram aquelas coisas. Pega as pessoas que foram lá se doar, não as evangélicas, e chega para ela e evangeliza ela. Olha, não existe ninguém que é bom, mas como? Olha o que eu estou fazendo aqui. Eu saí do conforto do meu lar, eu deixei trabalho, eu estou vindo aqui me doar para estas pessoas. Amados, se nós queremos evangelizar como Cristo evangelizou, nós precisamos entender esta verdade que é implícita e explícita nas Escrituras. Ninguém é bom. Vamos ver algumas verdades sobre isso. Vamos para Romanos, vamos primeiro para Efésios capítulo 2. Nós vamos ver uma declaração a respeito de qual é a condição do homem. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. São verdades que precisam estar cravadas em nossos corações, irmãos. Nós precisamos ter firme estas verdades. A partir do momento que nós vemos alguém, nós precisamos entender: se aquela pessoa não tem Cristo, ela não é boa aos olhos de Deus. Nós só somos assim considerados por causa dos méritos de Cristo, porque é imputado à nossa conta. A justiça dele é imputada a nós. Nós somos declarados justos diante de Deus, mas um incrédulo ele não tem isso. E Efésios 2, de 1 ao 3 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós podemos estar nos relacionando com pessoas mortas espiritualmente, nos quais, qual é a evidência, qual é a prova de que essas pessoas estão mortas espiritualmente? Nós vamos ver três coisas aqui. Primeiro, o texto diz que essas pessoas são mortas em delitos e pecados porque elas andavam ou andam de acordo com o curso deste mundo. Versículo 2: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Ou seja, de acordo com o que o mundo diz. Se o mundo, a sociedade, se nós podemos, o sistema, dita que para que você seja feliz é necessário que você tenha isso e seja assim. E as pessoas vão lá e compram aquela ideia e abraçam aquilo. A pessoa é escrava do mundo. Segundo, ela é escrava do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Além de fazer a vontade do mundo, ela faz a vontade de Satanás. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas, mas para serem filhos é necessário um novo nascimento. Mas aqueles que não nasceram de novo são filhos do diabo. E nós precisamos ter isso em mente. Ela pode ter a face mais linda do mundo, ele pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Sem Cristo, ela está nessa condição. Terceiro, versículo 3. Essa pessoa não somente ela é escrava do mundo, ela é escrava de Satanás e ela é escrava do pecado dela. Versículo 3: entre os quais também todos nós andamos outrora. E lembre-se que quando Paulo fala nós, ele se refere a crentes. E crentes ele coloca sempre no passado. Ele não vai assumir que um crente é escravo do mundo, que um crente é escravo da vontade de Satanás e que um crente principalmente é escravo da vontade da carne. Note que ele sempre diz no passado: nós outrora, e aqui também no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo ou de acordo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, por direito de nascença, filhos da ira. É um hebraísmo que é usado aqui. Filhos da ira, como também os demais. Como isso se aprofunda? Como um homem depravado, quanto que ele é pecador diante de Deus? Vamos para Efésios capítulo 4, versículo 17. Nós vamos ver agora como isso vai agir de maneira mais profunda no homem. Nós vimos uma visão geral panorâmica. Agora vamos ver uma questão mais específica nisso.
Efésios 4,17. Gentio também pode ser sinônimo de incrédulo, como também é o de não judeu, mas aqui refere-se ao incrédulo. Versículo 17 do capítulo 4 aos Efésios, carta aos Efésios. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como eles andam? Qual é a forma dos gentios proceder? Lembre-se, uma pessoa sem Cristo, ela age assim. A palavra diz e ela ensina, e portanto nós devemos crer como ela ensina. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Depois nós vamos ver como essa vaidade é operada lá em Romanos capítulo 1. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. O que isso gera? Um pensamento vaidoso. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Então, intelectualmente, o incrédulo, ele pode ter alguma noção da Escritura, ele pode saber achar os versículos, você pode conversar sobre certos eventos históricos, mas doutrinas espirituais ele não tem conhecimento. E portanto, o incrédulo, você não deve doutriná-lo na evangelização. Você não tem que explicar eleição, você não tem que explicar predestinação, você não tem que explicar regeneração, você tem que simplesmente afirmar o que Deus afirma. Que todos devem dar crédito ao testemunho que Deus dá a respeito do Filho. Todo aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida eterna. E aquele que não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, 1 João capítulo 5, no finalzinho do capítulo, o próprio texto diz que chama Deus de mentiroso. João 5,24 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não é explicar, é você afirmar o que a própria Bíblia afirma a respeito de Deus. Segundo, se eu não tenho entendimento de Deus, se eu não tenho informação, se aquilo não está regendo a minha consciência, o meu entendimento, qual é a consequência? Versículo 18: pela dureza dos seus corações. Falta de entendimento vai resultar numa falta de sentimento para com Deus. Vai gerar um coração duro, ou como diz aqui, insensível. A pessoa vai ser insensível a Deus. Eu posso usar a ilustração. Eu vou dizer, olha, um serial killer foi solto aqui nas imediações e provavelmente se falou muito dele no noticiário. Todos conhecem essa pessoa e todos vão ficar com medo. Por quê? Porque nós sabemos do que essa pessoa é capaz. O conhecimento que adquirimos a respeito do que aquela pessoa é capaz move o nosso sentimento em questão em relação àquela pessoa, gerando um temor, uma apreensão, uma preocupação e por aí vai. Se uma pessoa ela não tem conhecimento de quem Deus é, ela não vai ter sentimento nenhum pela pessoa de Deus. Pelo contrário, o que o texto diz, ela vai ser uma pessoa dura de coração e insensível a Deus. E essa insensibilidade de coração, essa apatia contra a pessoa de Deus vai gerar o que? Na sua prática, versículo 19: os quais tendo se tornado insensíveis, que ainda é questão do sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. A pessoa ela não vai ter nenhum peso na consciência de cometer o pecado, porque ela não tem algum padrão para ser confrontada com aquilo. Por isso que Cristo enfatizou: Deus é santo. Nós vamos tratar isso. Romanos capítulo 3, 9. Romanos capítulo 3, versículo 9. Lembra que é dito que os gentios eles obscureceram-se na vaidade do seu entendimento. Toda essa vaidade do entendimento você pode resumir, não precisa abrir lá, mas se você quiser anotar, em Romanos 1,18 até o versículo 32.
Você pode fazer um gancho de Efésios 4:17 para Romanos capítulo 1, 18 a 32, que vai tratar o que no entendimento aconteceu. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. Eles preferiram adorar a si mesmos. Mas aqui em Romanos 3:9 diz o seguinte: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, e como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, e principalmente não há quem busque a Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses rápido. Talvez você conversando com uma pessoa, talvez você no evangelizar, no apresentar o evangelho, essa pessoa, mas eu busco a Deus em casa. Eu não vou na igreja, mas eu leio a minha Bíblia, eu busco a Deus em casa. Como você vai responder a essa pessoa? Isaías 55. Nós precisamos entender biblicamente o que é buscar a Deus. Isaías 55, 6 e 7. Tudo bem, você abre a Bíblia, é importante. Se você não tem uma Bíblia com você no momento, é necessário que você pelo menos tenha os versículos em mente. Mas se você tiver a Bíblia, abra a Bíblia na frente dessa pessoa. Mostre a ela o quanto você crê na autoridade das Escrituras. Versículos 6 e 7, Isaías 55. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então o texto vai nos dizer, vamos fazer a pergunta para o texto: o que é buscar o Senhor? O que é invocar a Deus, de fato? É ir à igreja? É cantar? Vamos ver o verso 7. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em outras palavras, buscar o Senhor resumiria-se em arrependimento. Nós buscamos a Deus quando estamos arrependidos, mas também em necessidades. Mas nesse contexto aqui, resumiria-se em arrependimento. Aí você falaria para essa pessoa: você já se arrependeu dos seus pecados? Nós precisamos também aprender a usar os vocábulos, os verbetes, as palavras bíblicas que o próprio Senhor usou. Arrependei-vos, receber, crer, ir a Cristo. E como é dito em Romanos 3, ainda voltando lá, nós paramos no verso 11: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Note, todos se extraviaram. Não há alguém que está no caminho. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Sabe o que isso significa? São inúteis, imprestáveis. Não há ninguém que preste. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Qual é a prova disso? Aí ele vai detalhar mais, Paulo. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Sabe o que significa desconheceram? Não é que nunca conheceram, deixaram de conhecer. Assim como Romanos diz: tendo pois conhecimento de Deus, não deram graças nem o glorificaram. A mesma coisa, deixaram de conhecer o caminho da paz. E principalmente, verso 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Nós precisamos estar com esse quadro firme no nosso coração quando vamos falar de Cristo para alguém. Nós estamos diante de alguém que é pecador, que aos olhos de Deus é digno de ira, mas nós temos a palavra de salvação para apresentar.
E Cristo, ao afirmar em Marcos, nós podemos voltar para lá, Marcos capítulo 10, e quando ele afirma, ninguém é bom, isso já era para preparar o terreno para o que ele iria falar com aquele jovem, porque ele apresentaria qual é o padrão de bondade. Quem é o padrão de bondade? E ele vai responder: ninguém é bom senão um só, que é Deus. Jesus, em outras palavras, ao responder isso ao jovem, ele estava dizendo o seguinte: você está me chamando de bom, mas eu vou dizer para você que um só é bom, que é Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Porque se você estiver me reconhecendo como Deus, você vai atender a minha ordenança. E aí Cristo vai entrar com o que ele vai dizer, assunto para outro sermão. Mas aqui eu quero enfatizar o que Cristo enfatizou: ninguém é bom. E nós vamos confrontar isso na pessoa apresentando aquele que é bom. E quando Jesus Cristo diz um só, que é Deus, ele muda para os mandamentos. Ele já pula para os mandamentos e vai apresentar o caráter de Deus. Mas isso nós não vamos ver hoje. Nós ainda vamos ver, de maneira bem rápida, a santidade de Deus. Irmãos e irmãs, para que o pecador seja confrontado, é necessário nós estabelecermos e apresentarmos, não estabelecermos, já está estabelecido, apresentarmos o padrão, Deus. Nós não podemos titubear, nem fraquejar, nem falarmos de maneira gaga ou fraquejando. Deus é santo, Deus é perfeito, Ele não se corrompe, Ele não tem defeito, Ele não tem pecado. E nós precisamos apresentar os versículos que ressaltam essas verdades. Vamos para 1 de João 1,5. Primeira carta de João, a epístola de João, perto de Apocalipse. 1 de João 1,5. Olha só o seguinte. 1 de João 5 diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E depois Deuteronômio 32, 3 e 4. Velho Testamento, Pentateuco, Deuteronômio 32, 3 e 4. Diz assim, ainda pessoas procurando, Deuteronômio 32, 3 e 4 diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, tem uma exclamação, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Ao afirmar que Deus é bom, não estava afirmando a bondade de Deus, sim a santidade de Deus. E é nesse ponto que nós precisamos entender que Cristo deve ser apresentado como Deus. Jesus simplesmente não respondeu: olha, ninguém é bom, nenhum só que é bom, que é Deus. Não, ele estava dizendo: eu sou Deus. Você está me reconhecendo como Deus? Você me vê como Deus? E nós precisamos proclamar isso, irmãos, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é Deus, que o homem é pecador e que só Cristo pode salvar. A salvação vem do alto. Assim como os mineiros no Chile, eles não foram salvos por baixo, eles não se salvaram, a salvação veio do alto. Lembram da questão quase um mês, se eu não me engano, né? Presos debaixo da terra, e do alto vinha o mantimento, e do alto, aquilo é um exemplo claro da salvação, irmãos. Ninguém pode salvar a si mesmo, nós precisamos de Deus, a salvação vem do alto, e nós precisamos enfatizar que o homem não pode fazer nada por si.
Nós precisamos apresentar o Deus Santo, nós precisamos apresentar a Cristo, e nós precisamos, principalmente nós, dar graças a Deus por Ele ter nos salvado. Nós precisamos diariamente engrandecer, e como diz aqui, proclamar, e como diz em Salmo 145, anunciar a uma outra geração, aos nossos filhos, os feitos do Senhor. Porque o maior feito dele é ter pego um lixo como eu e ter salvado. O maior feito que ele fez é ter pego os Mefibosetes que aqui estão sentados. Você lembra da história? Mefibosete chegou a Davi e disse: porventura, meu Senhor, quem sou eu, um cão morto, para que tu olhes para mim? Irmãos, nós não podemos deixar de nos ver como nós fomos encontrados pelo Senhor. Só assim nós vamos entender quão necessário é anunciar esse Deus para quantos outros que estão sem poder andar espiritualmente aí. Que esta semana, irmãos, nós possamos crescer no conhecimento de Cristo, nas verdades da divindade dele, e anunciar ele como ele mesmo se anunciou. Você está me reconhecendo como Deus. Para nós evangelizarmos é necessário isso. Saber que o homem, ele é um depravado, ele é um pecador, mas Deus é um grande Salvador. Mas este homem precisa ser confrontado. E semana que vem nós vamos ver como Cristo fez isso, os 10 mandamentos. Nós vamos aprender como usar a lei no evangelismo. Vamos lá. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor olhou para um cão morto como eu, e o Senhor me deu vida. Pai, ajuda-nos com que nós não pensemos de nós mesmos além do que convém. Ajuda-nos com que nós não nos desviemos daquele dia em que o Senhor nos encontrou, assim como o Senhor encontrou tantos outros à beira do caminho, chamou para si e curou. Mas principalmente, ó Pai, que nós tenhamos um coração grato pela salvação que o Senhor nos deu de maneira livre, pela justificação, pela fé que temos em Cristo, Senhor. Capacita-nos, e assim como Paulo orou, nós fazemos a oração dele a nossa. Dá-nos ousadia no nosso falar, Senhor. Dá-nos intrepidez, abra-nos a porta à palavra, Senhor. A tempo e a fora de tempo, ajuda-nos com que testemunhemos do Senhor para a tua glória. E em nome de Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, tenha um ótimo almoço.